bom dia, muito bom dia, sétimo ano. É um prazer poder estar com vocês aqui hoje, principalmente na companhia da professora Márcia, nossa professora de artes, que hoje vai conduzi-los por uma aula sobre o tema mosaico. Vamos lá, Marcinha. Bom dia, Feira. Obrigada pela acolhida calorosa. Bom dia, queridos colegas, queridos estudantes, professores da rede. E esta é uma aula de arte para o sétimo ano do ensino fundamental. O tema da nossa aula de hoje é mosaico. Vamos ver então qual a habilidade que nós iremos trabalhar nesta aula? A habilidade é a habilidade 1 de arte para o sétimo ano do ensino fundamental. A habilidade é pesquisar, apreciar e analisar mosaico, escultura, muralismo e assemblagem nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Então, vamos começar já com a nossa primeira interação pelo chat. O que é mosaico? A gente volta já. Um minutinho.
Vamos lá, pessoal. A gente recebeu bastante contribuições, eu quero só destacar algumas, então, antes de tocar para a Marcinha. Professora Luzia, que trouxe as contribuições dos alunos dela pelo chat, disse assim, é uma arte feita a partir de pequenas partículas, né? Um mosaico. Professora Sandra coloca que são peças que, colocadas juntas, acabam por formar alguma imagem. E a professora Rita, que gosta bastante desse tipo de arte, mosaico, disse assim, olha, são caquinhos que quando se encaixam, eles geram beleza e harmonia num efeito criativo. Legal, né, Marcinha? Muito bom. Olha só, gente, então, voltando aqui ao que a gente estava falando, né? Olha só, a professora Herê, ela citou cacos juntos que formam uma imagem ou forma. Professora Evelyn citou que é uma das linguagens das artes visuais. Professora Luana citou que são fragmentos de materiais como azulejo e papéis coloridos. E a professora Célia citou que é fixar pequenos pedaços de pedra ou outros materiais em uma superfície. Ótimo. Então, gente, olha só, obrigada pelas contribuições de todos vocês, né? Esses professores estão, na verdade, reproduzindo as falas dos seus alunos, cada um em sua escola, ok? Então, vamos lá. Muito obrigada pelas participações, gente. Vamos continuar aqui, né? Então, vamos lá. O que é mosaico, então, né? É uma modalidade de arte visual, né? Conforme a professora Evelyn citou antes, que consiste em organizar e fixar pequenos pedaços de pedra ou outros materiais sobre uma superfície, como a professora Célia citou aqui, tá bom? Olha só. Então, dê observadinha, ó. Essa imagem aí, né, nós vemos um mosaico aí feito com azulejos, né, caquinhos de azulejo coloridos, né, que juntos aí estão compondo essa forma, tá bem? Olha só, aqui a gente já vê uma outra forma de mosaico, né? Aqui nós já vemos com continhas, né, coloridas, pontinhos coloridos, né, que podem ser desde pedrinhas, né, até lantejoulas, papéis, enfim, tá? Ali no formato redondinho, né? Olha só. Então, o mosaico, né? Na arte do mosaico, criam-se figuras geométricas e figurativas, que podem ser feitas com pequenos pedaços de materiais diversos. Então, naquela primeira imagem, a gente observou uma figura, né? Uma obra mais abstrata, né? Nem geométrica, né? Totalmente abstrata, tá? E, na segunda, a gente já observou que todos aqueles pontinhos juntos formavam aí uma obra figurativa, né? Mostrando aí um baldinho, né? Na praia, na areia, né? Alguma criança ali brincando com aquele baldinho, tá? Então, podem ser feitas aí com pequenos pedaços de materiais diversos, tá? Pode ser feita em pisos, paredes, quadros e esculturas, tá? Inclusive, há pessoas que utilizam essa técnica de mosaico agora também na chamada arte utilitária. Eu já vi várias caixinhas, porta-joias, com essa técnica de mosaico aplicada na tampa ou aplicada em toda a volta da madeira ali. Já vi também aplicada em cima de mesas, no tampo de mesas, né? E acredito que todo mundo aqui deve se lembrar, né, a grande maioria das pessoas, aquele chão de caquinhos. Todo mundo que morou em alguma casa construída na década de 50, né, que era uma característica própria da arquitetura, né, do estilo de decoração da época, era o quintal feito com aqueles caquinhos, né, de cerâmica mesmo. Os caquinhos de cerâmica revestiam todo o quintal, geralmente, dessas casas, tá? Então, gente, mas aí tem uma história bem interessante sobre essa história dos caquinhos no chão, né? Esses caquinhos aí que começaram na década de 50, né? Essa moda. Por quê? Antigamente, gente, para revestir pisos, né, de banheiro, cozinha, área de serviço, varanda, essas coisas sacadas, então, o que o pessoal utilizava? Aquelas, né, plaquinhas de cerâmica, né, menores. Só que aí, gente, o que aconteceu? Um belo dia, um arquiteto, né, encomendou, né, para fazer o acabamento de um prédio, né, várias e várias caixas daqueles caquinhos. Por um acidente, né, acho que não foi bem calçado, bem protegida, conforme a trepidação do carro, né, do caminhão, transportando aquelas caixas, simplesmente, praticamente todas as caixas chegaram, só os caquinhos mesmo. As cerâmicas quebraram-se todas dentro das caixas. E aí, como é que ia fazer? Ia jogar tudo aquilo fora? Não. Então, o arquiteto teve uma outra ideia. Falou, olha, vamos fazer diferente então. Vamos, né, bater bem o chão com cimento aqui, queimar o cimento, bater no chão
e vamos colar, então, esses caquinhos por cima para ver como é que fica, né? E aí depois o pessoal até começou a utilizar caquinho de azulejo, alguns caquinhos coloridos de outros tipos de cerâmica, de outras cores, preto, amarelo, fazendo desenho de flores, enfim, né? Depois o pessoal começou a usar a criatividade. Só que, inicialmente, né, a ideia foi justamente para substituir, né, a cerâmica que havia sido quebrada, danificada nesse primeiro momento. E aí acabou virando moda. Porque naquela época, especialmente, né, até a década de 40, comecinho dos anos 50, quando começou a moda dos caquinhos, geralmente esse tipo de revestimento de cerâmica, né, aquelas lâminas finas de cerâmica, eram justamente as casas mais abastadas que tinham esse tipo de piso, né? Cozinhas, banheiros, né, e áreas externas, geralmente eram pessoas que tinham poder aquisitivo maior. Né, e aí começou a se convencionar, então, justamente que os caquinhos era justamente o pessoal de classe média baixa, né? Então também teve essa diferenciação aí na história. Bem interessante, né? Vocês podem até, quem tiver interesse, pesquisar mais sobre essa história em vários sites, né, que falam sobre a história de São Paulo antiga, das construções antigas de São Paulo, tá bom? Tá lá representado o chão de caquinhos. Eu cansei de ver chão de caquinho por aí. Ah, eu também. A professora Cristine, por exemplo, fala que chão de caquinhos é o mosaico do povo. Exatamente. Acabou caindo no gosto popular a partir dos anos 50, tá bom? Então, gente, o mosaico, né, a palavra mosaico, ela vem do grego e ela significa obra das musas. O mosaico é uma arte, né, duradoura, ou seja, uma arte perene, e por isso ela é chamada de pintura para a eternidade. Então, né, antigamente, já desde aquela época da Grécia Antiga, e existem até relatos, né, de terem encontrado fragmentos aí de mosaicos em tumbas do Antigo Egito ainda. É uma civilização ainda mais antiga que a civilização grega e romana. Tá? Então, a ideia justamente era eternizar o momento. Através da pintura, poderia, né, com o passar do tempo, o desgaste natural da tinta, a pintura, né, se dissolver, né? E, então, para perenizar, para tornar perene, tornar, né, eterna essa obra, então, o pessoal então, começou a pensar em formas, né, de justamente que nunca aquilo se apagasse, que aquilo ficasse registrado para sempre. E o mosaico, então, foi uma das maneiras que foram encontradas de eternizar certos momentos na história. Certo? O mosaico mais antigo, olha só, data de 3.500 a.C. ainda, e foi encontrado na cidade de Ur, na Mesopotâmia, tá? Na antiga Mesopotâmia. Então, é uma caixa de madeira, esse mosaico mais antigo consistia em uma caixa de madeira, né, que é o chamado estandarte de Ur, com painéis em todos os lados. É um mosaico feito de materiais preciosos, como o lápis lazuli, que são pedras, né? Pedras preciosas. Então, ela tem incrustações de lápis lazuli, mas também tem turquesas, rubis, enfim, né? Todas as gemas preciosas ali, mesmo porque era uma caixa, né, de madeira que fazia parte, né, do acervo aí de peças, de obras de um dos reis da Mesopotâmia, tá? Então, no Antigo Egito também havia muitos mosaicos preciosíssimos, feitos dos sarcófagos, como eu expliquei antes, que decoravam colunas e paredes dos templos e contavam um pouco da história, né, daquele nobre, daquele faraó que estava enterrado ali. Certo? Olha só, dei uma observada aqui, né? Olha que maravilha aí o estandarte de Ur, né? Essa caixa de madeira, ou todo em mosaico, que a gente se referiu antes, né? Tudo que vocês estão vendo em azul aí, ó, né, são fragmentos de lápis lazuli, que é uma pedra preciosa, né? É uma gema preciosa, ok? Vamos lá. Então, vamos aqui, vamos à sequência. Vamos agora entender a questão da materialidade, né, para a confecção de um mosaico. Então, essa técnica, né, ela aceita materiais diversos, né? Hoje em dia, a gente faz mosaico com o que a nossa imaginação permitir. Desde pedacinho de cerâmica, pedacinho de azulejo, pedacinho de papel colorido, pedacinho de madeira, né? Pedacinho do que você quiser, tá? E o conceito básico do mosaico é a junção dessas pequenas peças na formação de uma figura, que tanto pode ser uma figura totalmente abstrata, né? Ou uma figura já mais voltada para a geometrização da forma, mostrando formas geométricas, ou até mesmo, né, obras aí, né, pictóricas, né, obras que retratem a natureza, a realidade, como a gente viu aí no estandarte de Ur, né,
e naquela outra obra que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, sendo assim, a gente pode adaptar materiais diferentes de acordo com a criatividade e a necessidade. Hoje em dia, a gente vê muito mosaico feito com pastilha de vidro, tá? Pedaço de porcelana ou azulejo e resina. Então, hoje em dia, gente, a resina colorida, né? Que é uma espécie de uma cola plástica colorida, né? E conforme você aplica e ela seca, ela fica meio que plastificada, né? Parecendo vitrificada, tá? A resina, ela tem sido muito utilizada nos últimos tempos na composição de várias coisas, né? Eu já vi resina até em bijuteria. Ah, sim, agora está cada vez mais presente a resina, né? Aparecem muitas coisas, né? A gente tem os pedacinhos de porcelana, de azulejo, ou até mesmo, né, os caquinhos de cerâmica, né, que a gente falou tanto antes, e pastilhas de vidro, tá? Pastilhas de vidro, gente, a gente tem visto bastante também na composição, especialmente em fontes, né? Lugares onde você vai fazer desenhos, piscinas, onde você vai ter contato com água, geralmente. O pessoal usa muito pastilha de vidro, porque ele é mais resistente, né? Em igrejas também é muito utilizado, né? Em igrejas também, né? Nas mesquitas, por exemplo, como colocou aqui a professora Cristine. Em igrejas, né? Igrejas, especialmente igrejas ortodoxas, né? Que já tem essa tradição da Grécia, né? Também as mesquitas árabes, né? Muçulmanas, né? E é interessante também que em algumas sinagogas judaicas também, né? Assim, o frontão geralmente tem mosaicos, né? Também é uma técnica que os judeus utilizavam muito, né? Se vocês forem naquelas antigas sinagogas lá no Bom Retiro, por exemplo, que hoje viraram museus, logo na entrada, no frontão mesmo, você vai ver lá, né, um mosaico bem grande, mostrando ali, né, que aqui indicando que é uma sinagoga e mostrando até algumas passagens, né, aí da Torá, né, da história do nosso povo hebreu, tá bom? Olha só. Então, vamos ver aqui. Além dos tradicionais, né, com quais outros materiais a gente pode fazer um mosaico? Além desses materiais tradicionais, né? O que vocês usariam aí de material alternativo para fazer um mosaico? Respondam para a gente em 2 minutinhos aqui no chat e a gente volta já. Vamos lá, gente. Olha, a gente recebeu respostas tão legais, coisas que eu nunca tinha imaginado. Por exemplo, a Prokésia fala que geralmente costuma usar EVA com os estudantes para fazer mosaico. A gente recebeu também pedaços de CD, assim, quebradinho, né? A Pro Margarida que usa macarrão nas aulas com os alunos para fazer mosaico. Um monte de coisa boa, Marcinha. Que legal!
Nossa, bem criativos os nossos colegas, hein? Bem Estão legal. de parabéns aí no trabalho com os nossos estudantes. E agora vamos ver mais algumas sugestões aqui, né? A professora Lucimara citou que já fez com os alunos dela e costuma fazer mosaico com cascas de ovo. Casca de ovo, olha só. A professora Luana usa tampinhas de garrafa PET. Professora Irley usa sementes diversas, né? Grão de arroz, feijão, milho, etc. Professora Reni, espelho quebrado. Professora Reni, espelho quebrado, que maravilha, né? Isso já me fez lembrar, né, dos globos de discoteca, né? Com aqueles pedacinhos minúsculos de espelho grudados ali, né? Olha só que legal. A professora Regina, arroz e feijão. A professora Maria Aparecida citou que faz mosaico com casca de lápis, né? Quando já aponta o lápis colorido, a casquinha do lápis ela utiliza aí nos mosaicos. Ó, Deve Marcinha, ficar lindo, né? Pro Sandra faz com botões. Ai, que lindo! Legal. Gente, olha, parabéns a todos, obrigada pelas participações, tá? E vamos continuar aqui. Olha só, então, vamos ver um pouquinho, né, de artistas que trabalham com essa técnica de mosaico aqui no Brasil. Um deles é o Paulo Werneck, né? O Paulo Werneck, gente, ele é um muralista brasileiro, ou seja, né, ele faz os seus mosaicos geralmente em muros, né, em paredes bem grandes, né, aqueles murais enormes. E ele foi o responsável pela introdução dessa técnica aqui no Brasil. Ele produziu vários murais e vários painéis para projetos de diversos arquitetos, tá? Entre eles, ele realizou um painel em mosaico para a casa do Juscelino Kubitschek, por encomenda do Oscar Niemeyer, né, lá em Brasília. Assim como um conjunto de azulejos para a Casa do Baile, o Yacht Club e o Cassino da Pampulha, em Belo Horizonte, lá em Minas. E para o Aeroporto Santos Dumont, também, né? Ele também fez alguns murais ali. E também fez painéis para o hall de entrada do Estádio do Maracanã, no Rio, tá? Então, Paulo Werneck foi um dos grandes precursores aí da técnica de mosaico no Brasil. E até hoje, né, os seus murais em mosaico são famosos aí no mundo todo, tá? Um mosaico bem interessante, né? Ó, olha só. Olha a Igreja da Pampulha, olha, que lindo que ele fez em Belo Horizonte, né? Observe aí que ele utilizou, né? Ele utilizou dois estilos, né, diferentes. Ele utilizou a azulejaria portuguesa e a técnica de mosaico. Observem aí, né? Para formar todo esse, né, composto. Olha que coisa linda, né? Olha só. Então, gente, né? E falando ainda, né, de murais em mosaicos, né? Se alguém estiver passando ali pelo centro da cidade, ali na região da Consolação, e passar na frente do antigo prédio do Estadão, onde era a redação, né, do jornal Estado de São Paulo, na parte posterior do prédio, vocês vão ver um grande, um enorme mural, né? Também feito assim em mosaico, tá? Um mural bem grande, bem bonito, bem chamativo, né? Você vê de longe, né? Bem interessante também ali, mostrando aí, né, essa questão das obras aí, né? A obra entre pública e privada, né? É privada porque está num prédio particular, que hoje, né, hoje é um hotel de luxo, né? Mas antigamente funcionava a redação do Estado de São Paulo, do Estadão ali. Então, quando você observa, né, essa questão, né, desses mosaicos, né, desses murais, né, ao mesmo passo que ele está ele faz parte desse prédio, né, sendo, portanto, uma obra privada, ele está na rua, ao alcance de todos. Então, ele faz essa brincadeira, esse hibridismo entre público e privado dentro dessa obra. É bem interessante, tá? Quem puder e quiser pesquisar, dá uma pesquisadinha no mosaico aí, o mosaico do prédio do Estadão. Vocês vão ver que interessante aí, quem puder na internet tiver interesse, tá? Então, gente, o maior mural em mosaico no Brasil está em uma fachada de um edifício comercial em São Paulo, tá? A obra de arte foi criada, então, pelo artista plástico na época, o Cláudio Tosi, e ele mede 36 metros de altura, tem 600 metros quadrados de dimensão e utiliza cerca de 1,5 milhão de pastilhas de vidro, com cerca de 20 tonalidades de azul diferentes. O artista plástico, então, ele participou de um concurso nacional e o seu projeto, né, o projeto do Tosi, foi o vencedor entre os 506 projetos inscritos, tá? Olha só. Olha que lindo este prédio, a fachada deste prédio, tá? Dê uma observada aí, tá? É maravilhoso, né, gente? Lindo mesmo. Então, a gente vai apreciar agora, né, vamos apreciar um vídeo que a gente vai falar um pouquinho agora sobre a arte fora do museu, né? Dentro da Casa da Cultura Digital. Então, a arquiteta, paisagista e a mosaicista Isabel Ruas fala sobre o mural que ela fez ali na Avenida Angélica.
Vamos apreciar o vídeo e a gente volta já. O painel do TOSI para Angélica foi resposta a um concurso público feito pela construtora Quota. Lançaram a ideia de um concurso para uma obra, para uma empena cega de um edifício que dava para frente da Avenida Angélica. Quase todos os edifícios têm janelas, dando para a rua, aquele tinha uma empena cega. Houve o concurso, muita gente pintou e deu resposta, e o TOSI ganhou com essa obra. É uma obra abstrata, de uma fase, portanto, muito mais recente do TOSI do que aquela da Zebra. E é uma padronagem, de novo a ideia da padronagem, da repetição dos tecidos. Me parece que é muito bonita a ideia do azul, é uma obra toda em azul. Quando você olha essa obra, você relaciona imediatamente ao céu. Se essa obra fosse toda vermelha, ela teria um outro peso e uma outra presença para a cidade. A relação desse painel abstrato com o céu, me parece, é de dissolver um pouco a superfície da fachada, fazê-la quase que sumir e ela ficar parecida com o céu, ela desaparecer, né? Vejo como muito importante o fato de não ser uma obra figurativa numa empena daquele tamanho. São 600 metros quadrados. É o maior painel da América do Sul, sem contar a América Latina, que tem México, tem grandes painéis, né? Uma obra ou figurativa ou com cores quentes, naquela escala, me pareceria desastrosa. Eu penso que é uma leitura de quase dissolver a fachada e transformá-la no céu, numa coisa que é integrada. Faz uma boa ligação com o urbano. Ela não é para ser a obra em si, me parece, mas é uma releitura da cidade. O Cláudio é um arquiteto. Eu penso que a questão da arte na arquitetura e na cidade é todo um tema que pode ser desenvolvido, e neste caso é muito bem relacionado. Não é um desenho, é apenas a cidade em uma cor, né? Olha só, gente, né? A gente volta aqui. Vocês viram, né? Quando ela fala, né? A Isabel Ruas, ela fala justamente sobre o mosaico lá, feito, né, pelo Cláudio Tosi, né? Ali no prédio comercial na Avenida Angélica, tá? Aquela obra monumental, né? E ela falou também, né, pra gente lembrar dessa questão que eu falei, né? Sempre quando a gente trabalha com geometrização das formas, geralmente a gente trabalha com a repetição dessas formas, né? Como se fosse um espelhado mesmo. Então, a gente trabalha com a repetição de padrões, tá? Olha só. Então, para a gente pesquisar aí na internet, vamos ver 9 dos mais importantes mosaicos do mundo. Em Ravenna, na Itália, tem um. Em Mabada, na Jordânia. Em San Diego, na Califórnia. Em Barcelona, na Espanha. Na Sicília, né? Aí dentro da Itália. Na cidade de Nova York, né? Nos Estados Unidos. No Iadze, no Irã, né? E em Chartres, na França, ok? Então, vamos apreciar agora uma técnica de mosaico passo a passo em mais um vídeo e a gente volta já já. O mosaico é uma técnica de aglomerados, são pequenas peças embutidas formando um todo. O mosaico é uma técnica que remonta a 3.000 anos antes de Cristo, então é um trabalho perene. Nós podemos fazer mosaicos com pedras, com conchas, com pastilhas, com cerâmicas, com azulejo, e nós podemos fazer pisos, paredes, pequenas peças como caixas, como bandejas. É um trabalho que exige disciplina e é um trabalho muito usado como arte-terapia também. O que nós vamos fazer aqui é um passo a passo.
Esse passo a passo é para um trabalho rápido, é para quem quer vir passar uma tarde no ateliê, fazendo um trabalho, uma caixinha, uma bandeja para dar para um amigo. Então nós vamos começar aqui com uma caixinha, que ela vai ser feita toda em pastilhas. Essas pastilhas são todas cortadas antes do trabalho. Você passa a cola, faz em volta, faz uma moldura no seu trabalho. Terminando a moldura, você começa com as peças que você vai determinar o material que você vai usar. Aqui eu estou trabalhando com cores frias, com pastilhas verdes, brancas, com espelho também, que dá um efeito bem bonito. E é um trabalho rápido, não é um trabalho demorado. Depois que você faz a moldura, aí você passa a cola, espalha, vai fazendo por partes, espalha e vai colocando os pedaços aleatórios. E aqui você tem um belo trabalho para dar para o seu amigo secreto, para dar para o seu amigo presente de Natal, um presente exclusivo e não caro. Um presente muito bonito. Esse trabalho é um trabalho numa técnica romana, é um trabalho que é feito numa tela, ele é maleável. Por ele ser feito na tela, o cliente vai escolher onde vai colocá-lo. Esse trabalho aqui vai para um piso, vai ser o piso de uma sala. Vai ser colocado na casa do cliente numa sala. Como ele é feito em tela, ele pode ser aplicado inteiro. Normalmente nós fazemos esse tipo de trabalho quando é para levar em alguma feira, quando nós fazemos feiras, porque o cliente chega e vai escolher o trabalho e ele vai dar o fim que ele quiser. Se ele quiser fazer um tampo de mesa, ou quiser colocar num piso, ou quiser colocar numa parede, ele tem liberdade de fazer isso. Olha que bacana, hein, professora Fernanda? Muito legal. Eu estava vendo aqui, né, um comentário, né, vou até citar, a professora Milena, da Escola Estadual Arno Hauser de Ilha Solteira, com seus alunos, realizou aí um trabalho em mosaico para o show de uma orquestra sinfônica, né, a Orquestra Caipira de Urubupungá, homenageando a Inesita Barroso. Olha só, ele tem 1,5 metro por 2 metros de altura, olha só. Ela disse que vai postar a foto lá e marcar lá na hashtag Eu no Centro de Mídias. Muito bem, professora Milena, parabéns pelo lindo trabalho. Marca assim que a gente quer poder apreciar. Marcinha, eu estava aqui pensando, fiquei com uma dúvida. Quebra-cabeça seria um tipo de mosaico? Olha, não necessariamente. Por quê? O quebra-cabeça, na verdade, ele é um jogo, certo? Então, aquelas peças, elas não poderão ficar dispostas, né, da forma que a gente quiser. Uhum. Todas elas vão ter um encaixe ali para formar uma figura. Uhum. Claro que o quebra-cabeça jogo, ele surgiu da ideia de um mosaico, sim. Só que a gente não pode dizer que o quebra-cabeça seja um mosaico. Entendi. Né? Uma vez que ele já está ali todo montadinho, quando você, mesmo que você monte ele em um suporte qualquer, seja papelão, né? Seja um quadro, você manda enquadrar depois que você montou o quebra-cabeça, naqueles grandes, que o pessoal compra de 1000 peças, né? Aí manda enquadrar depois. Mesmo assim, ele não representa aí uma técnica de mosaico. Entendi, Marcinha. Tá? Legal. É uma obra derivada disso, mas não é isso. Tá joia. Tá bom? Olha só. Então, gente, o desafio justamente é esse, né? Vamos seguir aí, né,
a ideia, né, que a nossa professora Milena, né, teve aí com os seus alunos. Mandem fotos de projetos que vocês fizeram na escola de vocês, usando a técnica aí do desenho, né, ou um desenho, ou uma foto já feita um mosaico mesmo, né, tá? Façam esse desafio aí, tentem, né? Mandem pra gente aí na hashtag Eu no Centro de Mídias, tá bom? A gente vai adorar apreciar os trabalhos, né, com certeza extremamente criativos que vocês irão fazer, tá bom? Olha só, gente, uma coisa que é importante a gente citar sobre as técnicas de mosaico, né? Tem gente que citou já, né? Os mosaicos em igrejas, né? Realmente, só que, gente, há uma diferença, né? Existe a técnica do mosaico em vitral e tem o vitral de igreja. O vitral é uma outra técnica, tá? Ele utiliza tinta específica, ele utiliza as folhas já prontas, né? Dentro de uma moldura, o vidro já colorido, é uma outra técnica, tá? Mas também existe a técnica de mosaico em vitral. Existem vitrais feitos em mosaico, isso existe. Mas, né, pra gente só diferenciar uma técnica da outra, o que é mosaico e o que é vitral. Aliás, os mosaicos, eles ficaram muito famosos, se disseminaram pelo mundo, justamente no período, né, do Império Bizantino. Né? Os bizantinos, na época de Bizâncio, né, eles curtiam muito essa questão do mosaico. Né? E aí que a gente fala, né, que justamente, né, os ortodoxos gregos, né, os povos ali, né, naquela região, pegaram, né, isso até como um traço da sua cultura, um traço da cultura popular desses povos, tá bom? Então, sempre que vocês entrarem aí em igrejas ortodoxas, mesquitas, às vezes muçulmanas, vocês vão ver lá, né, essas verdadeiras obras de arte, né, esses murais enormes feitos em mosaico, tá bom? Os povos mediterrâneos sempre gostaram muito dessa técnica. E é uma técnica muito bonita. Você já tentou fazer, professora, algum mosaico? Você sabe que eu estava aqui lembrando que quando eu estava na escola, tinha uma professora super bacana que ela pediu pra gente fazer mosaico com casca de ovo. Então tinha um desenho assim e a gente preenchia do jeito que a gente queria mesmo com a casquinha de ovo. Foi uma experiência super legal. Depois eu não tentei mais, mas essa aula tá me dando algumas ideias. Sim, né? E eu conheço inclusive artistas plásticos, né, colegas meus, que trabalham aí, né, utilizam também a técnica de mosaico em suas obras. Quando vão fazer obra utilitária, por exemplo, né? Em vasos, né? Em porta-joias. Eu conheço pessoas que utilizam, né, a técnica de mosaico já na arte utilitária mesmo. Né? Olha só. Então, gente, vamos dar uma revisadinha no que a gente acabou de ver na aula de hoje? Olha só. A gente conheceu um pouquinho a técnica do mosaico e sua história. A gente conversou um pouquinho sobre a materialidade da técnica do mosaico. E a gente apreciou alguns artistas e obras, né, de mosaico no Brasil e no mundo através dos vídeos e das imagens que a gente colocou aí na aula, certo? Olha só, então agora vai aparecer para vocês aí na tela o QR Code, né, e também um linkzinho. Aí vocês podem dar suas sugestões, tirar suas dúvidas, né, dizer o que vocês acharam dessa aula, enfim. Comentem lá com a gente, né, acessem para que a gente tenha aí esse feedback gostoso de vocês, que é muito bom a gente saber, né, o que vocês gostariam. E coloquem sugestões também de temas, de coisas que vocês gostariam de aprofundar aí nas nossas aulas. Certo, gente? Olha, eu gostaria de agradecer imensamente as participações de todos e a professora Maria Fernanda, essa gracinha de pessoa que aceitou aí o meu convite com tanta delicadeza, tanta gentileza. Obrigada por abrilhantar a nossa aula, professora. A gente que agradece, Marcinha, foi uma delícia. As aulas de artes, elas são super interessantes porque não é sempre que a gente tem contato, né, com determinadas formas de arte. Algumas estão mais presentes no nosso cotidiano e a gente já tem um olhar até assim para identificar até mais facilmente. O mosaico é uma que talvez, infelizmente, a gente não tenha um contato tão cotidiano, por isso que é super importante, né, a gente poder adentrar esses universos diferentes nos nossos encontros, né, na aula de artes. Eu é que agradeço o convite, foi um prazer ter estado com vocês. A gente se encontra quando agora, Marcinha? Semana que vem? Semana que vem eu vou estar em férias, meu amor. Ah, que delícia. Então, quem vai estar em férias sou eu agora, né? Eu também preciso, né? Opa! Tá bom? Gente, olha, muito obrigada a todos vocês aí de casa. A gente fica muito feliz com os feedbacks, tá? Obrigada a todos pela participação e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau. Um beijão.